Antes de você sentar, eu quero orar com você, pedindo a Deus a bênção dEle. Deus, nós, nesse momento, Senhor, vamos ouvir Tua palavra. Fale aos nossos corações, Senhor. Não deixe que nada venha atrapalhar aquilo que o Senhor quer fazer, aquilo que o Senhor quer transmitir para nós. Principalmente eu, Pai, não deixe que eu atrapalhe aquilo que o Senhor quer falar com a Tua igreja. Te pedimos em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Eu gostaria de pedir para esses jovens que estão aí em cima, Pedro, eu queria pedir para vocês que só fiquem aí, caso vocês queiram ouvir a mensagem, tá? Por gentileza, se não quiser, não tem problema nenhum, vamos continuar amigo. É que eu tenho um problema de atenção. Aí se vocês não prestar atenção, eu não vou conseguir falar aqui. Tá bom? Pode ser? Valeu, hein? Quantos de vocês estavam aqui domingo de manhã, no primeiro culto? Culto das 8. Levanta só para eu saber. Olha esse lado aqui. Esse lado aqui. E vocês voltaram mesmo assim hoje? Domingo de manhã, quer ficar aí? Quer ficar? Pode ficar. Quer ficar? Não, deve estar cansado, pode ser, depois eu te chamo, pode ser. Eu sou teu amigo, eu sou tecladista, eu sei que é isso. Vai lá, senta lá. Obrigado. Depois te chamo. Né? Às vezes os irmãos estão cansados, um dia de trabalho, aí o Paulinho aqui falando, e eu... Aí o olhinho vai fechando, não dá não, né? Vamos ficar acordados. Domingo de manhã, Deus me deu uma palavra para falar com a igreja sobre perdão. E o que aconteceu? Eu passei 90% do tempo que eu tinha na introdução da mensagem. Algo que não é raro de acontecer comigo, né? Bem perdido. E aí Deus colocou no meu coração de hoje dar uma continuação aquela mensagem que eu comecei no domingo de manhã. Mas como nós temos várias pessoas que não estavam aqui domingo, na verdade a maioria de vocês não estava aqui domingo de manhã, eu vou dar um breve resumo daquilo que eu falei domingo de manhã, para que vocês fiquem contextualizados com aquilo que Deus quer nos trazer, com aquilo que Deus quer falar conosco. Domingo todo, foi o dia dos pais. E eu pedi para Deus me dar uma palavra que tivesse algo relacionado com o dia, né? Com o que nós estávamos comemorando. E o primeiro texto que me veio à mente foi Mateus 6, a partir do versículo 9, 10, onde tem a oração que muitas pessoas no mundo inteiro conhecem como a oração do Pai Nosso. Quantos conhecem essa oração? Pois bem, esse Pai Nosso é um apelido que a gente colocou na oração, porque ela começa dizendo Pai Nosso que estás no céu, né? E essa palavra Pai me chamou a atenção, porque tinha tudo a ver com o dia. Porém, ao discorrer naquela oração, o que mais tocou no meu coração foi o fato de que Jesus, ao terminar de falar a oração, Ele chamou a atenção dos seus ouvintes naquela data, naquela feita, para a necessidade de nós perdoarmos as pessoas que nos ofendem. Você vai encontrar lá em Mateus capítulo 6, está microfonando grave aqui ainda. Eu acho que só o volume já resolve, Veraldo. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9 diz: Pai nosso que estás no céu, seja santificado o teu nome, e venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos o pão nosso de cada dia.
perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Porém, e a oração termina: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, e algumas versões da Bíblia vêm com essa frase que diz: porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre, amém. Porém, logo depois disso, Jesus chama a atenção daquelas pessoas que estão ouvindo ele para o seguinte fato. Ele diz o quê? Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Percebe que nós temos vários fatos nessa oração. Nós temos o fato de que nós precisamos nos dirigir a Deus como nosso Pai, reconhecer a sua paternidade. Nós precisamos reconhecer que Ele está nas alturas, ou seja, que Ele está acima de tudo. Precisamos reconhecer que o seu nome é santo, que nós não podemos usar o nome de Deus em vão. Precisamos dizer que seja feita a vontade dEle aqui na terra. Enfim, na Bíblia nessa oração tem vários fatores, mas Jesus chama atenção para o fato do perdão. Preciso fazer só um parênteses aqui. Tem alguém de vocês que está pensando: o que é esse negócio que tem na garganta do Paulinho? Levanta a mão. Oh, Jesus! Me desculpe, pessoal. Você ia passar a pregação toda pensando nisso e não ia prestar atenção. Me desculpem. Eu faço um tratamento para as cordas vocais. No ano passado foi diagnosticado uma fenda das minhas cordas vocais, as pregas vocais, na verdade, não é cordas. E aí comecei um tratamento. Graças a Deus já estou curado, porém eu continuo com o tratamento para manutenção, né, porque eu uso muito a voz. E aí, a cada 15 dias, a minha fonoaudióloga, está aqui não está aqui, doutora Ângela, aqui da igreja, quem não conhece, Ângela Meyer, recomendo, top, Deus usou ela para me curar. E aí ela gruda esse negócio aqui que fica forçando, eu fico sentindo o tempo todo, para continuar fortalecendo e eu não ter mais problema na garganta, tá bom? Não fiz cirurgia de papada, não é nada disso, tá? Voltando, ainda não fiz. Quando emagrecer, vou começar a pensar nisso. Vamos lá. Jesus chamou a atenção para o fato de que nós precisamos viver o perdão para ter uma vida de relacionamento com Deus. Vocês conseguem entender isso? Essa oração nos traz para isso, nos chama a atenção para isso. E Jesus fez questão de frisar isso, de deixar muito claro. Quando ele terminou de ditar, entre aspas, a oração modelo, o jeito que a gente deveria se dirigir ao Pai, ele fez questão de deixar muito claro: se vocês não viverem o perdão na vida de vocês, não adianta nada orar. É isso que Jesus estava falando. Se vocês não viverem o perdão, não adianta eu ensinar uma oração, não adianta eu dizer para vocês como que vocês têm que se dirigir a Deus, porque não vai adiantar de nada. É isso que Jesus está falando. Se vocês não viverem o perdão diariamente, não adianta nada fazer tudo o resto. Por quê? Porque se vocês não perdoarem, vocês não serão perdoados. Lá na carta de Pedro, Pedro vai dizer que nós devemos tratar a mulher com honra. E se a gente não fizer isso, as nossas orações não serão atendidas. Olha o ponto que chega. Então, Jesus nos trouxe a necessidade de entendermos que o perdão, ele é essencial para a vida cristã. Ele não é uma opção, ele não é um sentimento que eu posso pedir para Deus para ter. Eu não posso chegar para Deus: Deus, coloque em mim um perdão, me ajude a perdoar.
Eu não posso ficar orando isso, eu simplesmente tenho que colocar em prática. Por enquanto, entender isso basta. E aí, nós finalizamos a mensagem com o fato de que, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ele traz para a gente um panorama de como é possível pessoas que já são cristãs, pessoas que conhecem a verdade, pessoas que entregaram sua vida a Deus, vivenciarem um ambiente de perdão. Esse ambiente de perdão, ele é proporcionado, ele é fabricado por nós, quando nós colocamos 3 princípios em evidência. E por que é necessário um ambiente de perdão? Porque, na verdade, Deus não quer que a gente viva o tempo todo tendo que pedir perdão. E Deus também não deseja que a gente esteja sendo feridos o tempo todo, ao ponto de ter que estar ali 7 vezes por dia, como nós vemos lá no livro de Mateus, aqui no livro de Mateus também. Se alguém vir te ferir uma vez, você perdoa. Aí ele veio e te feriu mais uma vez, te magoou, mas no mesmo dia, não é uma vez cada 10 anos, no mesmo dia Jesus fala. Jesus não quer que a gente tenha que viver isso. Então, o apóstolo Paulo, muito inspirado por Deus, nos traz um ensinamento de como é possível viver num ambiente em que o perdão ele seja quase que natural e talvez não tão necessário de eu ficar tendo que colocar ele em prática. Você já vai me entender por quê. Olha só, eu vou ler primeiro o texto todo e depois nós vamos ver cada um desses 3 princípios. Efésios capítulo 4, versículo 25 e diante. Repito, isso aqui, a igreja de Éfeso, era uma igreja que já conhecia a verdade. Já estava plantada essa igreja. Então eram pessoas que conheciam a Deus, que já tinham entregue, já acreditaram em Jesus Cristo como seu Salvador. Então eles eram capazes de viver um ambiente de perdão. Olha só. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Ai, isso é duro. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graças aos que a ouvem. Versículo 31. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria, calúnia, bem como toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Já no versículo 25 nós encontramos o primeiro princípio que eu preciso colocar em prática para criar um ambiente de perdão. Ele diz assim: cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade. Num ambiente onde a verdade impera, é muito mais difícil eu precisar ter que estar perdoando ou pedindo perdão. Concorda comigo? Vamos trazer isso aqui para um relacionamento de pai e filho, certo? Meu filho, eu pergunto para ele: filho, já arrumou o quarto? E aí eu estou saindo de casa, olha só, olha a cena. Vou desenhar uma cena para você agora. Eu estou na porta, saindo de casa e falo: Henrique, já arrumou o quarto? Aí ele, com a esperteza que tem, papai está saindo, nem vai saber, eu vou lá e arrumo depois. Arrumei, papai. Aí eu saio e venho para a igreja. A hora que eu estou chegando no carro, eu lembro que eu vou precisar do violão. Onde que está guardado o violão? No guarda-roupa do Henrique. E eu volto correndo. Pá, quando eu entro no quarto, aquela bagunça. Cueca em cima e meia. E aí eu vou chamar a atenção dele e ele vai ter que me pedir desculpa, perdão.
Entende? Se ele tivesse falado a verdade, precisaria? Seria muito mais fácil. Percebe que eu estou trazendo um exemplo muito corriqueiro para que fique claro nas nossas mentes. Num ambiente de verdade, é muito mais difícil haver a necessidade de ter que pedir perdão. Né? Imagine que eu estou sentado no sofá, né, na hora do nada. Os homens aí têm hora do nada, não? Ou é só eu que tenho isso? Lá na hora do nada, né? E estou aqui no WhatsApp. E tá passando assim, daqui a pouco, plim, uma notificação. Eu entro, uma mulher que eu não conheço. Oi, Paulinho, te vi pregando, te achei lindo, não sei o que lá. Nunca vai acontecer isso, né? Mas, hipoteticamente. E aí a Michele olha para mim que eu fico desconcertado, né? Imagina. Que foi, Paulinho? Foi nada não. Pastora Claudinha mandou uma mensagem que nem quero ver. Você acha? Aí, aquilo lá vai dar uma treta, e daqui a pouco eu tenho que estar rogando o perdão da minha esposa. Percebe? Num ambiente de verdade, sendo que eu poderia pegar meu celular, entregar na mão da minha esposa e falar: Michele, responde aí para mim. Não poderia fazer isso? Hã? Poderia ou não poderia fazer isso? Ou, né? Mas não, vou esconder, né? O que ela vai pensar? Que não sei o que lá. Daqui a pouco, o mundo está indo goela abaixo. Num ambiente de verdade, é muito mais difícil eu ter que estar pedindo perdão e perdoando. Por quê? Porque a verdade ela anda assim, com a paz, de mãos dadas. E eu fiz questão de deixar claro também que a gente não pode ser sincericida. Só porque eu preciso ter um ambiente de verdade, eu não preciso dizer toda a verdade na hora que eu acho que tem que falar. Eu preciso ser guiado pelo Espírito Santo para saber quando dizer, como dizer e para quem dizer. Vou repetir. Eu só posso dizer a verdade. Mas nem toda a verdade tem que ser dita quando eu acho, quando me... Sabe? Não, eu preciso ter a direção do Espírito Santo para saber o que dizer, quando dizer, como dizer e para quem dizer. Tem verdades que eu não vou falar para o Tiago, só porque é uma verdade. Vou chegar aqui e vou falar uma verdade para o Tiago sem necessidade alguma. Entende? Faz sentido? Então, o ambiente de verdade. Segundo princípio quando vocês ficarem irados, o que o apóstolo está falando? O apóstolo Paulo está falando. Preste bem atenção. Você vai ficar irado. É isso que ele está falando. A ira vai chegar. Alguém vai te trancar no trânsito, né? E você vai falar: tinha que ser mulher. Você vai falar isso. Ou pelo menos pensar, né? E aí quando você chega do lado assim, barbudão, igual a barba do Bruno assim, você, eita, errei, não era mulher. Você vai se irar. O seu filho vai fazer algo que vai te fazer o sangue ferver. O seu cônjuge vai dizer algo para você que vai fazer você querer jogar as panelas no chão. Vai acontecer, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Você vai ter situações em que a ira vai chegar. Ela vai criar assim, sabe, igual aqueles desenhos animados de antigamente. Hoje é muito chato os desenhos de hoje. Antigamente, assim, quando o personagem do desenho ficava bravo, ele ficava vermelho, virava numa chaminé e abria os negocinhos e ia fazer... lembra? Tinha isso? Lembra disso, não? Vai acontecer isso com você. Vai acontecer isso com você. Porém, o que ele está dizendo? Olha só. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Poxa, como eu faço para não pecar? Aí ele dá o antídoto.
apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Ele está falando aqui para homem não ir dormir brigado com mulher? É isso que ele está falando? Ele está falando só com gente casada aqui? Ele está falando com marido, com esposas? Não, ele está falando com todos os crentes da cidade de Éfeso. Ele não está falando da noite, ele não está falando de horário. Ele está falando que, olha só, presta atenção, você está irado, sabe? O sangue ferveu, você é colérico, e você quer esganar a pessoa. Você vai começar num processo de trazer paz para o seu interior, através da ação de quem? Do Espírito Santo. E isso pode levar um tempo, depende do quê? Do tamanho da ira, depende do teu estresse, depende de como foi o seu dia, depende de como que está a sua conta no banco, depende de como está a sua saúde, depende de um monte de fatores. Cada situação vai levar um tempo para arrefecer. Lembrando da chaminézinha vermelha lá que fazia... Vai levar um tempo. Então ele escreveu aqui, antes do sol se pôr. Ou seja, você vai ter um tempo para fazer isso. Busque, procure, deseje, peça para Deus paz para o seu coração em relação àquela situação. Dessa forma, você não vai pecar. Quando que a gente peca? Irado. Quando que a gente peca? Quando a gente obedece ao sentimento da ira. Quando a gente deixa com que aquele sentimento fale por nós, ou haja por nós. Às vezes eu não falo nada, mas pego o negócio e pá, na parede. Ou eu conheço gente que dá soco na parede. Chega aqui, sobe na minha sala ali, com os negócios tudo machucados assim. Ah, pastor, para não dar na cara dela, eu dei na parede. Isso é pecar. Isso é pecar. Entende? E quando a gente faz isso, quando a gente deixa com que a ira fale mais alto do que o Espírito Santo, o que ele está dizendo para nós? Percebe que está tudo claro, você não está subentendido, está tudo claro. Ele diz, apazigue a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Pastor Paulinho, você está querendo dizer que se eu sou meio brabo assim, eu estou dando lugar para o diabo agir na minha vida? Não sou eu que estou falando. Qualquer coisa, vocês brigam com o apóstolo Paulo. É ele que está dizendo isso. Se eu não consigo apaziguar a minha ira, eu estou dando lugar à ação do diabo na minha vida. Naquele momento já não é mais nem a sua carne que está agindo, é o diabo. A palavra de Deus está dizendo isso. Pesado, né? Para mim é pesado. Não sei se talvez para você é tranquilo, mas para mim isso aqui pegou. Me deu um medo assim, sabe? Versículo 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. O que é a palavra torpe? O que é a palavra torpe? Gente, é aquilo que eu falei no começo. Eu tenho que dizer só a verdade. Mas essa verdade tem que fazer com que a outra pessoa cresça, melhore. Se aquilo que eu vou dizer para outra pessoa não vai fazer com que ela melhore como pessoa, como ser humano, como filho de Deus, como marido, como filho, como esposo, como esposa, como pai, como mãe, se aquilo que eu estou dizendo para ela não a está ajudando, eu não tenho que dizer. Percebe a importância de que eu só posso falar a verdade, mas nem toda a verdade? Pode ter uma verdade que eu vou olhar para o Bruno assim, tem uma verdade que vai fazer com que ele pare de vir na igreja. Eu vou chegar e vou falar isso para ele? Não. Ao contrário, vou pedir
Ajuda o Espírito Santo que transforme essa verdade em algo que vai edificá-lo. Percebe? Eu só posso falar com as pessoas aquilo que edifica. Hoje uma pessoa me mandou uma mensagem, pensei em dizer isso aqui para fulano, só que eu fiquei com medo. E aí eu analisei, pensei, orei, falei, não, manda ver. Isso é esse cuidado, estão percebendo? Isso é o cuidado. Será que o que eu vou dizer vai edificar? Vai edificar? Vai ajudar? Quando você ouve a palavra edificar, a que te remete isso? Edificar. Tem a ver com o quê? Crescer, o que mais? Construir. Um edifício é o quê? Um prédio. Um prédio precisa ser edificado, certo? Tem que construir, tem que crescer, tem que melhorar, tudo que você for falar tem que ser para ajudar as pessoas. Mas aí o que acontece? Nós temos esses 3 princípios, ok? Para criar um ambiente de perdão. Poxa, Paulinho, mas você ainda não falou aquilo que eu precisava. Por quê? Porque eu tenho raiva da minha mãe, que ela comprou uma saia rodada para minha irmã e para mim não me comprou. Quando isso? Quando eu tinha 10 anos. Quantos anos você tem hoje? Eu tenho 44. Você está rindo? O que mais tem é isso. Paulinho, eu tenho uma mágoa do meu irmão. Por que você tem mágoa do seu irmão? Porque o meu irmão saía com os amigos dele e não me levava junto. Quanto tempo faz isso? Uns 40 anos. O que mais acontece é isso? É claro que não é só isso. Existem pessoas que chegam até a gente e conseguem vasculhar o seu coração e conseguem vasculhar sua mente e conseguem se lembrar de abusos que aconteceram há 30, 40 anos atrás, 20 anos atrás, e até hoje guardam mágoa dessa pessoa. Existem pessoas que, ao começar a conversar sobre isso, você consegue perceber que a inexistência de alguém que seria importante para ela na sua infância, seja um pai, seja uma mãe, faz com que hoje ela tenha atitudes que ela tem. Existem pessoas que romperam sociedades com pessoas muito próximas suas, e desde que isso aconteceu, parece que a vida nunca mais andou, e tudo que ela vai fazer dá errado, e quando dá errado, ela coloca a culpa nesse sócio, ex-sócio. Existem pessoas que, há muitos anos atrás, caminharam com Deus, foram usados por Deus, até no ministério, se doaram para uma igreja, para um ministério, e de certa forma foram feridas, foram lastimadas naquele lugar. E a pessoa já saiu de lá, e às vezes saiu até na bênção, falou, está tudo certo, mas até hoje não consegue se erguer com Deus, fica patinando na sua vida com Deus, porque não consegue perdoar aquela pessoa lá atrás. Existem pessoas que veem a sua vida simplesmente passando como se fosse um trem-bala na frente dos seus olhos, e ficam com a sensação de que nada está acontecendo, nada está andando para ela. Todo mundo está vivendo, todo mundo está crescendo, todo mundo está construindo, todo mundo está... E só eu
que estou aqui parado no tempo? Parece que nada acontece para a minha vida. Existem pessoas sofrendo com doenças emocionais severas, doenças mentais severas, como síndrome do pânico, como ansiedade severa, porque não consegue liberar perdão para alguém que lá atrás, machucou severamente o seu coração. É com essas pessoas que Deus quer falar hoje. Porque a conclusão dessa mensagem está em Colossenses. Eu quero trazer o texto de Colossenses, capítulo 3. E versículo 13. E Deus quer falar contigo isso. Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. De domingo de manhã até hoje, até este momento, aconteceram muitas coisas na minha vida. Aconteceram reviravoltas. Eu posso dizer que a minha vida mudou de domingo até hoje. Graças ao entendimento do que é o verdadeiro Evangelho. Eu não vou contar aqui o que aconteceu num momento oportuno, talvez vocês fiquem sabendo. Mas a minha vida mudou nessa semana. Por ouvir uma palavra de Deus, simples, singela, em relação ao amor de Deus. E eu quero trazer aqui para vocês, não essa palavra que eu recebi, mas esta palavra aqui. Porque Deus falou fortemente ao meu coração, que muitos de vocês precisam entender essa verdade, por mais dolorosa que ela seja. Qual é a verdade? Que existe algo que é muito difícil para o ser humano, que é perdoar. As pessoas que falam que têm facilidade de perdoar, é porque nunca foram magoadas de verdade. A pessoa que chega para você e fala, eu perdoo fácil, sabe? Esqueço, não estou nem aí. É porque nunca realmente foi ferida. Se tem algo que é difícil para o ser humano é liberar perdão. Por quê? Porque o ser humano ele é egoísta por si só. Jesus pegou todos os mandamentos e transformou em 2. Ele disse, ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Termina ali? Não, ao próximo como... Por que Jesus estava falando isso? Porque amar a si mesmo é a coisa mais fácil do mundo. A criança já nasce com esse instinto de, sabe, de querer o que é seu, de querer o que é o seu direito, de saber se quer mamar agora, se não quer, se quer a papinha desse jeito, se não quer. Daqui a pouco ela começa a escolher a cor da chupeta, a cor da mamadeira. Com 3 anos ela já está escolhendo a casa, se quer casa ou apartamento. Criança, naturalmente nós sabemos como amar a nós mesmos, e esse amar a nós mesmos é aquilo que é difícil de ouvir, é egoísmo, sabe? É só olhar para o próprio umbigo e dizer, está me doendo. Não é confortável para mim. Hoje eu ouvi uma frase, não é saudável para mim. Não sei se você já ouviu essa frase. Então Jesus falou, ame ao próximo, faça ao próximo
tudo aquilo que você quer que façam para você. Porque o que você quer para você, você sabe muito bem. Se precisar fazer uma lista, você faz facinho. O que você gosta, o que você não gosta, como você quer ser tratado. Então, pegue essa facilidade e transforme em amor. O que é amor? Doação. Olha para o próximo. Então, a coisa mais difícil que tem é perdoar, porque perdoar significa abrir mão de mim mesmo. Abrir mão do meu desejo, abrir mão do que eu quero. Significa dizer, não interessa a dor que eu estou sentindo ou que eu senti lá atrás. Não interessa. Interessa que Deus quer que você seja perdoado, fulano. É isso. Perdoar é isso. Biblicamente, o perdão, assim como o amor, não é um sentimento. Perdão é uma atitude. E por que eu disse que é doloroso ouvir essa verdade? Porque a verdade a qual me refiro é a seguinte: eu só serei capaz de perdoar como a Bíblia manda quando eu experimentar o verdadeiro perdão de Deus através de Jesus Cristo na minha vida. Vou repetir. Eu só serei capaz de viver o perdão bíblico quando eu conseguir sentir, acreditar, viver o perdão de Deus através de Jesus Cristo. Por mais egoístas que nós sejamos, nós temos consciência de o quão sujo nós somos. Existem coisas erradas que eu fiz na vida que nem a minha esposa sabe ainda. Porque quando a gente namorava, a gente conversava muito, né? Não sei se era assim com você. Mas a gente ficava 3, 4 horas juntos e muitas das vezes, dependendo do lugar que a gente estava, a gente passava o maior tempo conversando mesmo, sabe? Então ela sabe muita coisa da minha vida. Mas tem coisas que eu posso ter me esquecido de contar para ela. Então tem coisas tão horríveis que eu já fiz na minha vida que nem a minha esposa não sabe, mas eu sei. Com isso, a dificuldade de acreditar que Deus é capaz de me perdoar, mesmo eu sendo quem eu sou, fazendo o que eu fiz, faz com que eu não consiga obedecer ao mandamento de perdoar. Eu sei que dói, mas Deus quer trazer cura nessa noite. E não fique pensando, poxa, fulano deveria estar aqui. Não, você está aqui. A partir do momento que eu tenho a capacidade de abrir o meu coração, abrir mão de mim mesmo, abrir mão das minhas crenças, daquilo que eu acredito, sabe? Qual o problema, meus irmãos? Nós às vezes queremos saber mais do que Jesus, queremos entender mais do que Jesus da vida, nós queremos saber de Deus mais do que Ele mesmo, e nós queremos dizer para Deus, Deus, mas é impossível você perdoar isso. Mesmo que seja inconsciente. Quando a gente não vivencia o perdão de Deus nas nossas vidas, através da morte de Jesus Cristo no Calvário, nós não conseguimos perdoar conforme a Bíblia manda. A partir do momento que eu realmente entendo o que Jesus fez por mim, e eu começo a viver isso, não é só entender, preste atenção. Porque uma pessoa perdoada, ela é livre. O que é o perdão? É rasgar a promissória. Perdoar é rasgar a promissória. A partir do momento que essa promissória foi rasgada, eu sou livre.
livre para ser quem Deus me fez para ser, livre para fazer o que Deus me fez para fazer, me chamou para fazer. A partir do momento que eu entendo que Jesus Cristo me perdoa, mesmo conhecendo o íntimo do meu coração, mesmo sabendo o que eu fiz ontem, Ele me perdoa, Ele me aceita, Ele me abraça, e Ele me carrega no colo se for necessário. A partir do momento que eu consigo entender isso, a coisa mais fácil é perdoar um assassino da minha mãe, porque essa pessoa não é pior do que eu. A partir do momento que eu aceito o perdão de Jesus, eu começo a ter facilidade em dizer de coração aberto para qualquer pessoa: olha só, o que você fez contra mim não é pior do que eu fiz contra Deus. E Deus me perdoou. Então, eu te perdoo. Sabe, eu gosto muito de uma série que tem até na Netflix agora, chamada The Chosen. Eu às vezes fico receoso de falar sobre essa série, porque essa série não é a Bíblia. Essa série é uma obra de ficção, de pessoas que amam a Bíblia. O diretor é um cristão verdadeiro, que ama a Deus, mas que coloca fatos que não estão na Bíblia, na narrativa bíblica, para trazer para nós, para trazer para o mundo inteiro, para milhões de pessoas, a verdade do Evangelho. E eu quero compartilhar com vocês aqui uma cena que não tem na Bíblia, mas que retrata muito isso que eu estou falando, da nossa dificuldade em aceitar o perdão de Deus. Na série tem uma mulher chamada Maria Madalena, assim como na Bíblia. E na série tem um homem chamado Jesus, assim como na Bíblia. E esse homem resgatou Maria Madalena de um lugar tenebroso, de um lugar horrível. E Maria Madalena começou a seguir a Jesus e andar com seus discípulos. Acontece que, num momento da trama, Maria se perde e dá lugar, olha só, dá lugar ao diabo. E acaba perdida no mesmo lugar onde Jesus a encontrou. E Jesus pede para que 2 de seus discípulos vá, a busquem, eles trazem ela, e vocês vão ver a cena que eu quero compartilhar com vocês a seguir. Por favor, preste atenção. Se puder apagar as luzes aqui, se busque, obrigado. É rapidinho, 2 minutos. É bom ter você de volta. Pausa, pode pausar, por favor? Não, só pausar, eu queria mostrar aqui. Pode dar. Aí, esse é Jesus, ok? Solta um pouquinho. É bom ter você de volta. Essa aqui é Maria, a mãe de Jesus, e essa aqui é Maria Madalena. Perceba a postura dessa mulher, se ela não se parece muito comigo e com você, às vezes. Eu nem sei o que dizer. Ah, Maria, eu não exijo muito. Eu estou tão envergonhada. Você me redimiu e eu joguei tudo fora. Então não é lá uma redenção, se pode ser perdida em um dia? Eu devo tudo a você. Mas eu não acho que eu possa fazer isso. Fazer o quê? Viver à altura. Retribuir como eu pude sair, como eu pude voltar ao lugar onde eu estava, e eu nem voltei sozinha. Eles foram me buscar.
Não consigo viver à altura. Bom, isso é verdade. Mas você não precisa. Eu só quero o seu coração. O Pai só quer o seu coração. Nos dê isso. Só o que você tem agora. O resto virá com o tempo. Você achou mesmo que nunca mais lutaria ou pecaria de novo? Eu sei como aquele momento foi doloroso para você. Eu não devia. Algum dia. Mas não aqui. Eu sinto muito. Levante o rosto. Eu não posso. Você pode. Não posso. Olhe para mim. Eu perdoo você. Acabou. É isso que Jesus quer fazer com a gente. Quando? Todos os dias. É esse tipo de relacionamento que Ele busca com a gente. Que a gente chegue diante dEle com a cabeça erguida, aceitando o seu perdão. Por favor, a banda sobe, você fiquem de pé, por gentileza. Eu quero fazer uma oração aqui com pessoas que entenderam esta mensagem e que gostariam de reconhecer que precisam desse perdão. Olha só, eu não estou querendo te taxar como uma pessoa rancorosa e que tem problemas com outras pessoas. Agora, o principal é você entender o quanto você precisa do perdão de Deus. Aceitar, entender e viver esse perdão. Se existe alguém nessa situação, eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente orar comigo. Pode sair do seu lugar enquanto a gente canta. Sai do seu lugar, vem aqui. Eu vou orar com você. Por gentileza, olhe para mim aqui, ó. Olhe para mim. Sinta o perdão de Deus. Perceba que para você receber esse perdão, você não precisa pagar nada. Você não precisa fazer nada além de aceitar, além de dizer sim, deixar. Deus, faz o que você quiser com a minha vida. Entra na minha vida e faz a limpeza que for necessária. É só isso que você precisa fazer. Percebe que eu não estou te dando dicas aqui de como se sentir perdoados, porque a única coisa que você precisa fazer é dizer sim, eu aceito o seu perdão, independente do que eu fiz. Não interessa o seu passado. A única coisa que interessa é o seu futuro, que está garantido junto a Deus através de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele sofreu tudo aquilo que você teria que sofrer por causa do que você fez. Ele levou sobre Ele as nossas dores. Por que nossas dores? Porque tudo que eu fiz, quem deveria pagar sou eu, porque fui eu que fiz, correto? Só que Ele pagou por mim. Ele sofreu os açoites, a coroa de espinho, os cravos nas suas mãos, nos seus pés. Tudo aquilo, quem merecia era eu, era você.
mas Ele deixou, Ele permitiu que acontecesse com Ele, para que você hoje não precisasse sofrer mais. Então aceite isso, deixa com que isso seja uma verdade na sua vida. Simplesmente diga sim e viva isso. A partir desse momento, o perdão que você precisa liberar, ele virá com maior facilidade. Não estou dizendo para você sair daqui e procurar a pessoa que te feriu. Não. Deixa o Espírito Santo agir na sua vida, te dirigir, te conduzir, te ensinar, te direcionar. Mas eu tenho certeza absoluta que se você está aqui com seu coração sincero, dizendo sim para o amor de Deus, aquela oração que nós fizemos no começo do culto, para que nós possamos sair daqui dessa noite mudados, melhorados, ela estará sendo atendida. Se você realmente está abrindo seu coração para o amor de Jesus por você, mesmo você não merecendo, mesmo você tendo feito tudo errado até o dia de hoje, a sua vida realmente vai ser mudada. Isso não é utopia, isso não é uma teoria, isso é uma verdade que eu vivencio na minha vida, e por isso eu tenho muito prazer em transmitir para você. Simplesmente aceite o perdão de Jesus na sua vida. Aceite, diga sim e seja transformado. E comece a viver esse mesmo perdão que você está aceitando e recebendo com as outras pessoas. Porque ninguém te feriu mais do que você feriu a Deus através dos seus atos. Feche os seus olhos e eu vou orar por você. Não é a minha oração que vai mudar a sua vida, é a sua rendição, é o seu coração aberto que vai mudar a sua vida, porque a partir desse momento o amor de Deus vai começar a te encher e vai começar a transbordar através de você para todas as pessoas ao seu redor. Espírito Santo, o Senhor conhece cada uma dessas pessoas que estão aqui. Só o Senhor conhece cada coração. Só o Senhor conhece cada passado. Só o Senhor conhece cada ferida, cada tristeza, cada amargura, cada culpa. Mas nesse momento nós entendemos, pela sua palavra, que o seu sangue remidor está limpando cada coração, tirando cada milímetro de culpa, tirando de cada pessoa o peso que ela carrega, o fardo que ela carrega, entregando a ela o seu perdão, entregando a essa pessoa, entregando a essa mulher, entregando a essa moça, entregando a esse homem o seu perdão, a sua paz, a sua graça transformadora. Querido Deus, não deixe que nenhuma dessas pessoas que deram esse passo de fé saia daqui sem sentir esse batismo de amor no seu coração, sem sentir essa alegria da salvação, que independe das circunstâncias, independe se tudo estar bem. Faça com que cada uma dessas pessoas aqui, Pai, consiga sentir o seu amor, o seu perdão, a sua restauração. Em nome de Jesus que nós choramos e te agradecemos. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor bem forte, o mais forte que você puder. Glória a Deus.
Glória a Deus. Glória a Deus. Olha só. Olha só. Não é a minha oração. É a sua atitude de abrir o coração para a ação dele na sua vida. Não é a sua força. Não é porque você é forte que você vai ser transformado, mas aquele que está em você que é poderoso. Jesus Cristo disse: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Lembre-se, Ele te perdoou e Ele rasgou a sua dívida. Rasgou, não existe mais. Não existe mais. Não existe mais. Amém? Amém. Pode voltar para o seu lugar. Muito bom. Não existe lugar melhor do que na presença de Deus, né? Eu tenho uma notícia para você. Sabia que você pode viver isso no seu quarto? Sabia que você pode viver isso na sua sala, na sua cozinha, no seu escritório, no seu carro, na rua? Sabia? Onde está Deus? Onde você estiver. Lembre-se disso. É isso que nos mantém longe do inimigo, longe do pecado, longe da ação do inimigo na nossa vida. Lembre-se, Deus, essa presença maravilhosa, sabe? Não está um ambiente gostoso? Isso aqui você pode viver em qualquer lugar que você estiver. Carregue isso junto com você. Carregue. Eu não sei porquê, mas nesse momento eu estou me lembrando de quando José e Maria perderam Jesus no templo. Vocês conhecem essa história? Eles foram para todos os anos, na Páscoa eles iam para Jerusalém. E Jesus estava com 12 anos mais ou menos, e nessa época os judeus passam por uma cerimônia chamada Bar Mitzvah, alguma coisa assim, que é uma passagem da criança para homem, vira homem. E José e Maria vão embora, voltando para casa, andaram um dia na caravana que eles estavam, e acreditando que porque eles sabiam de Bíblia, porque eles iam no culto, porque eles iam no templo, Deus estava ali. Jesus era Deus, Jesus sempre foi Deus. Eles acreditando, porque eles eram bons de religião, Deus estava ali com eles. Ele estava ali no meio da caravana, com alguns parentes, alguma coisa, Jesus devia estar ali. Daqui a pouco, um dia de viagem, eles percebem que Deus não estava ali. Voltam desesperados para Jerusalém. Passaram 3 dias procurando antes de encontrar Jesus. E aí encontram Jesus no lugar onde Jesus estava sendo requisitado para estar, porque tinha doutores da lei fazendo perguntas sobre Deus para ele. E ele era Deus. Olha só, não interessa quantas vezes por semana você vem no culto, quantas vezes por semana você assiste uma pregação na internet. Interessa o quanto você entende que a presença deve ser mantida não por Ele, por você, porque Ele é onipresente. Quem tem que se preocupar com a presença é você. Nada a ver com o tema, né? Poxa vida. Quem tem que se preocupar com a presença de Deus ao seu lado, com você, é você, porque Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Mas quem tem que carregar essa presença e se preocupar e nutrir isso, é você. Talvez seja a próxima mensagem. Meus irmãos, Deus abençoe cada um de vocês. Tenham um restante de semana abençoados. Se puder, dê um abraço quem está perto de você e fale: cultive a presença de Deus na sua vida. Vamos embora com essa mensagem. Amém?